Eu tenho certeza que você já ouviu essa música aqui, ó. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Ou então, Pai, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Bom, galera, como eu falei, eu tenho certeza que você já ouviu algumas dessas duas músicas. E qual é uma coisa em comum que essas duas coisas falam? As bênçãos de Deus sobre a nossa vida. As letras são muito bonitas. Quantas bênçãos dizem quantas são. Pai, eu tenho muitas e muitas bênçãos. São letras bonitas que mostram tanto que Deus, Ele nos guarda, tanto que Deus, Ele cuida, tanto que Deus, Ele protege. Só que o ponto é, você já prestou atenção realmente no que essas letras dizem? Você realmente já parou para prestar atenção? Você realmente meditou naquela letra? Porque é muito bonito nós pararmos e cantarmos ela, um hino, escutar. Só que às vezes a gente está cantando da boca para fora, a gente não reflete naquilo que estamos cantando. Porque, igual a letra fala, Pai, eu tenho tantas bênçãos, quantas bênçãos dizem quantas são. Só que em quantas vezes do nosso dia nós paramos e nós observamos o quanto Deus tem sido bondoso conosco? Será que a gente realmente tem contado as bênçãos de Deus? Será que a gente realmente tem olhado para o tanto de coisa que Deus tem feito e temos sido gratos a Ele? Temos louvado a Ele? Infelizmente, na maioria dos casos, não. E isso se dá por dois motivos que eu queria citar aqui hoje. A ingratidão e o focar demais nas coisas ruins da vida. Na verdade, a ingratidão ela se torna uma consequência de nós olharmos para as coisas e vermos apenas o lado ruim delas. Eu estou falando isso porque nós temos uma tendência a fazer isso. Eu observo diariamente no meu trabalho, não só no meu trabalho, mas em vários locais, em vários momentos de convivência que eu tenho com as pessoas, que quando existe um problema, as pessoas não sabem lidar com esse problema de uma forma positiva. Claro, não estou querendo dizer que a gente tem que ficar feliz por causa do problema, ou que a gente tem que vou lidar com esse problema aqui de uma forma tão alegre. Não é dessa forma que eu estou querendo dizer. Mas às vezes nós encaramos os problemas que surgem da nossa vida como algo, como um ponto final, como o fim do mundo. Às vezes nós pegamos aquele problema tão pequeno e nós transformamos em um problema enorme. Nós pegamos algo que é simples de resolver, algo que acontece e nós transformamos em algo extremamente grande, faz a tempestade em um copo d'água. E por nós termos essa mania em muitas situações, nós acabamos que não somos gratos a Deus e nós não adoramos Ele por tanto de coisa que Ele tem feito na nossa vida. O texto que eu usei para fazer essa devocional, o pequeno trecho, está lá no Salmos 103, o Salmo de Davi, onde ele vai dizer, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Esse salmo é algo muito forte. Davi aqui ele está louvando a Deus com gratidão por tanta bênção que Deus coloca na vida dele. E ele vai dizer de uma forma, uma expressão muito bonita, bendize a minha alma ao Senhor, louve a minha alma ao Senhor por tanto de coisa que o Senhor tem feito. E vamos lembrar, Davi, ele teve problemas na sua vida demais. Davi, ele enfrentou desafios enormes na sua vida, só que aqui, ainda assim, ele diz o quê? Bendize a minha alma ao Senhor. Eu vejo que o não esqueça de nenhum dos teus benefícios é algo que, infelizmente, nós esquecemos sim. E é algo que nós precisamos exercitar dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque, como eu falei, diariamente nós tratamos a nossa vida, as coisas que nós temos, como algo extremamente grande. Nós temos uma tendência a olhar apenas o lado negativo das coisas. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que no trabalho apenas sabem reclamar. Reclama de tal coisa, reclama daquilo outro. Meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo, eu não tenho tal coisa, ou reclamam do relacionamento, meu relacionamento é isso, ou reclamam de algum problema que surgiu ali, minha escola, meus estudos, isso aqui, aquilo outro, só coisa ruim acontece comigo. Mas será? Será que apenas coisa ruim acontece na sua vida mesmo? Ou o problema está em nós, que nós não conseguimos ver o agir de Deus, apesar das coisas ruins? Tem um filme que é rejeitado por muitos, mas essa frase específica desse filme, eu amo essa frase, que diz bem assim, quando tudo que nós vemos é a nossa dor, a gente não consegue ver a Deus.
E isso é uma tremenda verdade. Quando nós estamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, faculdade, família, quando nós começamos a prestar atenção somente nas coisas ruins que acontecem, que é inevitável, coisas ruins vão acontecer, a gente esquece de ver o agir de Deus. Quando nós prestamos atenção apenas nas coisas ruins, nós não conseguimos ver o tanto que Deus tem abençoado, apesar das coisas ruins. E eu digo isso porque eu já fui muito ingrato. Quando surgia um problema, menor que fosse, problema de adolescência, eu reclamava, eu só queria saber de reclamar. E eu convivi com várias pessoas que só sabiam reclamar da vida. Sendo que Deus estava provendo e abençoando o tempo inteiro. Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar, Ele sempre está cuidando da gente. Só que qual é o problema? Nós não prestamos atenção nisso. Deus se mostra presente, Deus cuida de nós diariamente. Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida. O simples acordar é uma bênção de Deus. O estarmos vivos aqui para cuidar, para ter um momento com a nossa família já é uma bênção de Deus. O fato de nós termos um trabalho já é uma bênção. Pode não ser o melhor do mundo, pode não ser o melhor do mundo, mas já é algo. O tanto de pessoa que está desempregada, que queria ter um trabalho que eu tenho. Ou então num dia de correria. Tá, o dia foi corrido, o dia foi difícil, mas eu vou ficar mal por causa disso. Eu vou reclamar por causa disso. Eu vou ficar olhando as coisas ruins do dia, sendo que no mesmo dia teve tantas coisas boas. Apesar do dia ruim, eu voltei para casa em segurança. Eu cheguei em casa, posso ver minha família, os filhos. Eu posso ter mais um momento com eles. Olha a bênção aí agindo. No trabalho, por mais que eu não possa ter, sei lá, um benefício, mas o dia foi bem. Consegui cumprir a meta, consegui finalizar o dia tranquilo. Na faculdade tá difícil, tá pegado, mas mais um dia acabou e Deus proveu tudo que precisava prover. O ponto é, será que realmente o dia foi tão ruim? Foi tão ruim do modo como eu penso que foi? Ou teve um agir de Deus? Mas o meu egoísmo, o meu senso de olhar apenas o lado ruim, que não me permitiu ver as bênçãos de Deus. Precisamos aprender a ver o lado bom das coisas. Olhar para as coisas e ver que, apesar da dificuldade, Deus agiu. Olha, se nós vamos ficar chateados e murmurando por toda dificuldade que surge, é melhor então a gente nem viver. Dificuldades vão existir sempre. Desafios vão existir sempre. No trabalho sempre terá problemas. Na família, os problemas sempre irão existir. Mas eu tenho que focar nas coisas ruins. Será que eu tenho que ficar abatido por causa das coisas ruins? Ou será que eu tenho que mudar a minha mente? Será que eu tenho que mudar o meu coração e olhar que apesar dessas coisas ruins, Deus sempre esteve cuidando, Ele sempre esteve tratando? Será que eu tenho feito igual o Salmo de Davi fala? Será que bendize a minha alma ao Senhor? Será que eu tenho realmente feito isso? Será que eu tenho adorado a Deus por tanto de coisas que Ele tem feito? Ou será que eu só consigo prestar atenção na coisa negativa que teve no meu dia? E com isso nos tornamos pessoas negativas, falamos, sabe, aquele clima pesado de uma pessoa negativa que chega e, em vez de começar o dia bem, começar o dia com palavras de bênçãos, começa o dia com palavras de maldição, começa o dia com palavras baixas, com palavras, sabe, sem ânimo. Cara, pessoas assim pesam o clima, pessoas assim deixam o clima completamente desagradável. Será que eu tenho sido essa pessoa no meu trabalho, na minha família, no meu ciclo de amizade? Será que eu tenho sido a pessoa que olha para as coisas e só vê o lado ruim delas? Ou será que eu tenho sido grato pelas coisas que acontecem na minha vida? Tirou uma nota ruim? Tudo bem. Estuda para na próxima vez tirar uma nota boa. Não passou na prova? Estuda para passar da próxima vez. Não conseguiu a vaga que queria? Tente novamente. Temos que parar de pegar problemas pequenos e transformar em grandes coisas. Devemos olhar para as coisas e ver que apesar daquilo ali, Deus agiu. Deus cuidou. Foi feita a vontade de Deus. Se você chegou em casa e tem a oportunidade de brincar com seu filho, de ter uma noite de descanso com a sua esposa, uma noite de descanso com a sua família, se você chegou em casa depois de um dia de trabalho, é um motivo de agradecimento. O acordar, o se levantar, nas pequenas coisas Deus se manifesta. E temos que aprender a olhar, a observar, a perceber Deus nessas pequenas coisas. Bendize a minha alma ao Senhor. E que possamos ver a maior bênção que Deus já nos deu, a sua graça, que é o motivo de Davi estar agradecendo, estar louvando a Deus. Que apesar dos problemas, bendize a minha alma ao Senhor.
E no versículo 3 ele completa: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida. Ou seja, bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele já me abençoou com a melhor coisa que eu poderia ter, que é a sua misericórdia para comigo. E apesar das nossas iniquidades, apesar da nossa traição, do nosso erro, Ele ainda assim, Ele me abençoou com a vida. Eu acho muito interessante como o versículo 4 fala que da cova redime, sabe? Eu estava morto, eu estava... É isso que a Bíblia fala, é um ponto de eu estar morto espiritualmente, mas ainda assim, Ele me dá vida. É isso que Ele está dizendo: Pai, que bênção maravilhosa, a maior bênção que eu poderia ter, a maior bênção que eu poderia receber. E Ele completa e te coroa de graça e misericórdia. Tá vendo como Deus, Ele tá no agir em tudo? Cara, temos que parar de olhar para as coisas ruins. E quando eu olho essa maior bênção que Deus já nos concedeu, que é a sua graça, eu não consigo ser ingrato, eu não consigo olhar apenas as coisas ruins, porque, olha isso, cara, quando eu tava no caos, sabe? Literalmente, no caos, perdido, condenado, Ele me abençoou com a graça. Graça já remete a algo que a gente não merece, né? Foi nos dado de graça. Então, apesar desse caos, Ele ainda me abençoa, Ele ainda cuida. Como diz o versículo 10, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não retribui conforme a nossa iniquidade. Ele nos trata com amor, misericórdia. E através de Cristo Jesus, eu recebi a maior bênção que eu poderia receber nessa vida. Bendize a minha alma ao Senhor. Não importa a situação, Deus, Ele ainda está agindo. Então, que possamos aprender a ver o lado bom. Aprender a ver a luz em meio à escuridão, o lado bom em meio ao caos. Não importa se é doença, Deus, Ele está lá cuidando. Ele está agindo. Se é problema financeiro, Ele está agindo. Que possamos tirar o nosso foco do problema e colocar o nosso foco em Deus. Porque quando nós focamos no que Deus tem feito, ali a gente consegue perceber o quão bondoso, o quão gracioso Ele tem sido em nossa vida. Porque nós não merecemos o tanto de bênçãos. Não merecemos, mas ainda assim, Ele nos dá. E mesmo que não pareça, Ele está ali abençoando. Sempre esteve, sempre estará. O versículo 17 vai dizer que a misericórdia de Deus está sobre aqueles que temem a sua palavra, sobre aqueles que obedecem, para os que guardam e obedecem os seus preceitos. Então que possamos ser filhos obedientes, arrepender dos nossos pecados e continuar firmes em Deus, olhando as coisas boas, não se revoltando contra Deus, não se revoltando contra o mundo, não reclamando das coisas, não jogando tudo contra as pessoas, mas sendo grato. Olhando para Deus e falando: Pai, eu não mereço nada do que o Senhor tem feito por mim. E apesar desse desafio, eu te agradeço pelas pequenas coisas que o Senhor coloque, porque aqueles que o obedecem, que se permanecem firmes nos seus preceitos, sempre terão a misericórdia dele. Então que possamos olhar o lado bom das coisas. Apesar do caos, apesar do problema, os problemas sempre irão existir, mas que a gente possa tirar o foco disso. Olhar o agir de Deus. Tirar eu do centro. Tirar o tanto de coisa que tem acontecido comigo, os meus problemas, as minhas dores. E ver que apesar disso, que é uma consequência do pecado, né? Deus, Ele tem se mostrado gracioso conosco, bondoso, misericordioso. Assim como Ele se mostrou quando Cristo entregou a própria vida para que pudéssemos estar vivos hoje. Para que pudéssemos estar aqui adorando o nome dEle. Então que possamos dizer que nem Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E que eu não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, graças te damos, meu Pai, por mais um dia que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui na sua presença. E essa oração aqui, meu Pai, é de plena gratidão e louvor ao Senhor por tanto de coisa boa que o Senhor tem colocado em nossa vida. E que apesar de tanta coisa ruim que tem acontecido, né, por causa do pecado, por causa das coisas ruins que acontecem no mundo, como bem o Senhor disse, no mundo tereis aflições, o Senhor ainda assim continua sendo bondoso conosco. O Senhor continua nos abençoando. O Senhor continua cuidando em todo momento, meu Pai. E te agradecemos pela maior bênção, que foi o Senhor derramar a sua graça sobre nós. Cristo Jesus naquela cruz derramando o seu sangue já nos abençoou, meu Pai. E isso é o suficiente que precisamos. Então te agradecemos por tanta coisa boa que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nosso estudo. E louvamos ao Senhor, te bendizemos e que possamos diariamente aprender a olhar, meu Pai,
o seu agir na nossa vida. Não focar nas coisas ruins, mas focar nas coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. É isso. Valeu, galera.